A mentira é um pecado que gera consequências sociais, espirituais e pessoais. Hoje aprenderemos que não existem meias verdades. Aliás, uma meia verdade é uma mentira bem contada. Desse modo, fugindo dessa prática, a linguagem do crente deve ser clara e honesta, sem ambiguidades. Portanto, meus irmãos, nesta lição exploraremos como Deus condena o pecado da mentira, utilizando como exemplo a vida de Ananias e Safira. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Queridos irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Como é que vocês estão? Tudo bem? É com muita alegria que agora iniciamos mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, onde estudaremos a revista de adultos, publicada pela CPAD. Eu sou o presbítero e professor Murilo Alencar e hoje o meu objetivo é fazer a exposição da lição de número 11, penúltima lição deste trimestre, datada do dia 11 de junho de 2023, cujo título é Os Prejuízos da Mentira na Família. Para desenvolver este assunto, tomaremos como referência Atos, capítulo de número 5, versículo do 1 ao 11. Os objetivos pedagógicos da lição são, em primeiro lugar, investigar a natureza da conversão de Ananias e Safira. Como é que um crente aceita Jesus e continua na prática do pecado? Então, veremos que alguém verdadeiramente converso, alguém que verdadeiramente aceitou Jesus, abandona a prática do pecado. Em segundo lugar, vamos refletir a respeito do problema da mentira na família, como esse pecado afeta a família cristã ou as famílias em gerais. Em terceiro lugar, vamos expor o conselho bíblico de como proteger a família da mentira e da hipocrisia. E vamos começar já pelo nosso texto áureo, que nos diz o seguinte, acompanhe comigo. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Colossenses capítulo 3, versículo de número 9, versículo muito apropriado para o tema que estamos abordando. Na paráfrase NTLH, ele foi posto da seguinte maneira: não mintam uns para os outros. Veja que Paulo aqui está dando está fazendo uma advertência severa. Não mintam uns para os outros. Ele está regulando como deve ser o comportamento dos crentes dentro da comunidade cristã. Pois vocês, ele dá razão agora, né? Pois vocês já deixaram de lado a natureza velha. Então, quando você vê aqui o nome velho homem, está falando da natureza pecaminosa, natureza velha, com seus costumes. Eu elaborei um pequeno fluxograma dessa passagem com a mesma tradução que encontra-se na revista. Acompanha comigo em tela e vê como o texto fica claro. Veja como ele está dividido aí. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 partes. Esse pequeno verso de Colossenses, da carta de Paulo aos Colossenses, foi dividido em 5 partes. A primeira parte, não mintais. Paulo condena a prática da mentira, pois ela não condiz com a vida cristã. Paulo está dizendo aos colossenses, a mentira não faz prática, não faz parte ou não deve fazer parte do vosso viver diário. Não mintais. Aqui palavra de engano, que a palavra de engano não esteja presente nos vossos lábios. Aí ele diz que os crentes não podem mentir uns aos outros. Isto é, a mentira não pode ter lugar nos relacionamentos daqueles que aceitaram o evangelho. Seja no seu relacionamento com outros irmãos, ou seja no seu relacionamento com pessoas não cristãs. O crente, ele deve dar testemunho da verdade, ele deve ser verdadeiro em suas palavras e ações. Aí Paulo, como já supramencionei, ele vai dizer a razão de não mentir, né? De os crentes falarem a verdade. Pois já vos despistes. Isso aqui em outras palavras, vocês já tiraram, vocês não vivem mais a realidade da velha natureza. Cristo, ele exige um novo padrão de vida para aqueles que aceitaram o evangelho. Vocês se despiram. Vocês não vestem mais as roupas
do velho homem. E velho homem aí é a natureza pecaminosa. Ou então a gente pode dizer aqui que é a natureza do crente antes de aceitar o evangelho. Porque quando o crente aceita Jesus, essa natureza, esse eu pecaminoso, ele é crucificado. Aí nós temos a última parte do texto que diz, com os seus feitos ou com as suas obras. Isto é, nós nos despimos do velho homem com as suas obras. Então, as obras, os feitos do velho homem, agora, na nova realidade de vida em Cristo Jesus, eles devem ser abandonados. Presta atenção aqui, olha para mim. A mentira, ela é terrível. Ela é o falseamento da verdade. Quando um cristão mente, ele está cooperando e aliando-se com Satanás, que é o pai da mentira. Por isso Paulo é tão enfático aqui aos Colossenses, como também é aos Coríntios, como também ele fala de forma muito veemente aos irmãos de Éfeso, como ele fala aos romanos. Olha, irmãos, Paulo, ele de fato combateu o pecado da mentira, porque ele entende que esse pecado afeta não só a pessoa que mente, mas também afeta as pessoas que estão ao redor do mentiroso. Então, você pode conferir aí as passagens paralelas ou referências cruzadas em Romanos 6,6, Efésios 4, 22 ao 25, Levítico 19 e 11, o Salmo 15, o Salmo 24, verso 1 ao 5, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 ao 11, Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 23 e João capítulo 8, versículo 44. Vocês verão aí que são referências que aumentam a advertência contra a prática da mentira. A verdade prática nos diz o seguinte: a mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. Isso aqui é interessante porque a verdade prática ela é curtinha, no entanto, ela é profunda em sua mensagem. Preste atenção, parece um provérbio, né? A mentira pode dar flores, mas não produz fruto para o bem. Então, vamos pensar na verdade prática aqui em pelo menos 3 pontos. Vamos esboçá-la assim em 3 pontos. Primeiro ponto, a sedução passageira da mentira. Quando ele diz assim, ele diz o seguinte: a mentira pode até dar flores. Então é uma espécie de sedução passageira da mentira. Então você vai pensar aqui comigo, né, que a mentira, a primeiro momento, ela pode parecer vantajosa, ela pode parecer atraente e às vezes nós somos tentados a recorrer à mentira para evitar as consequências de nossos atos, para obter benefícios pessoais ou para evitar confrontos. Então a mentira parece muito vantajosa. Porém, ela, apesar de parecer uma solução rápida e fácil, não produzirá frutos duradouros para o bem. Ela traz consigo uma série de consequências negativas que a curto e a longo prazo, a curto e a longo prazo, vão lhe trazer perturbação, vão lhe trazer inquietação e vão lhe privar das bênçãos de Deus. Então a mentira, ela pode até apresentar flores, mas ela não produz frutos para os bens. E isso nos leva a um segundo ponto. A mentira, ela é estéril. Ela é estéril para o bem. A segunda parte do texto nos alerta sobre a incapacidade da mentira de produzir frutos que sejam para o bem. Enquanto a verdade é fonte de crescimento, confiança e relacionamentos saudáveis, a mentira é estéril nesse aspecto. Ela não tem capacidade de gerar coisas boas e positivas em nossas vidas. Então você deve prestar atenção nesse textozinho tão pequeno da verdade prática, mas tão cheio de significado. Nós, em terceiro e último lugar, falando sobre a verdade prática, devemos buscar a verdade e a integridade. Diante desse ensinamento, né, de que a mentira ela é sedutora, de que a mentira ela é estéril no que diz respeito a frutos para o bem, nós somos desafiados a cultivar a integridade em nossas vidas. Devemos valorizar a honestidade, mesmo quando enfrentamos desafios ou tentações para mentir. Agora eu sou crente em Jesus. Isso não significa que todos os dias tu não é tentado a mentir.
Então, tem que tomar muito cuidado com relação a esse pecado, né? A verdade nos conduz ao caminho da retidão, do caráter sólido e da confiabilidade. A mentira nos conduz ao oposto desse caminho. Temos aqui os pontos da lição, são 3 apresentados pelo comentarista. Uma conversão duvidosa. O segundo ponto, problema da mentira dentro da família. E o terceiro ponto, protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Não vamos seguir os pontos aqui propostos pelo comentarista, mas seguiremos os pontos que estão aqui dentro do nosso subsídio. Inclusive, se você quiser fazer o download desse subsídio, tem um link aqui embaixo que vai te conduzir à nossa página gratuita da plataforma EBD. Você vai clicar neste link que está aqui embaixo, você vai ser direcionado ao local onde poderá fazer o download do subsídio. É importante que você assista o vídeo instrutivo que está lá na página. Mas faça isso depois de assistir a esta pré-aula, ou então você dá um pause aí, vai lá, baixa o subsídio e volta aqui para a pré-aula para assisti-la junto com o subsídio. Porque dentro da pré-aula nós damos aqui algumas informações que não tem no subsídio, e no subsídio tem informações que não estão na pré-aula. Meus irmãos, nós temos aqui algumas considerações preliminares a fazer antes de entrarmos nos pontos propriamente ditos, e as considerações preliminares podem começar fazendo uma breve explicação do contexto aqui da passagem que vamos analisar, que é Atos capítulo de número 5, versículo do 1 ao versículo 11. Depois que você vê que aqui a história ela está dentro de um contexto, né? Depois de Lucas ele retratar a conduta exemplar de Barnabé, ele descreve a conduta avarenta de Ananias e Safira. Há um contraste no texto. O versículo 1 diz o seguinte: mas um certo varão chamado Ananias, e esse mas aí, ele estabelece esse contraste com aquilo que Lucas falou antes. E o que foi que Lucas falou antes? Ele falou do gesto de desprendimento de Barnabé, né? Como Barnabé vendeu as suas propriedades e depositou nos pés dos apóstolos. Isso gerou uma admiração nos crentes. Isso gerou até um entusiasmo em Ananias e Safira, que eram membros da igreja de Jerusalém. Eles cobiçaram a honra que Barnabé recebeu e tentaram imitar a prática de Barnabé com intenções erradas. Veja o que Barnabé fez. Atos capítulo de número 4, versículo 36 e 37. Então, José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação. Veja só como Barnabé era conhecido, né, entre os apóstolos. Os apóstolos deram este nome a Barnabé, filho da consolação. Ele consolava, ele exortava os irmãos a permanecerem firmes na fé. Aí, Barnabé era um levita natural de Chipre. Ele vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Isso aqui é o contexto imediato anterior à passagem que estamos estudando. Aí, sem qualquer introdução, entre aspas, Lucas narra que esse casal, Ananias e Safira, decide vender um campo também. Eles levam dinheiro aos apóstolos e o fazem saber que a sua oferta corresponde ao valor total recebido pela venda da propriedade. Mas isso era mentira. Furtivamente, eles retêm parte do dinheiro para si. E, em suma, a conclusão do texto é que Ananias e Safira estavam roubando a Deus. Até ali, dentro da história da igreja narrada em Atos, tudo tinha sido glorioso, né? A igreja, comunhão, a igreja ela se debruçava na palavra, no ensino dos apóstolos, os irmãos comiam juntos, era só maravilhas. Mas Satanás estava furioso, né, com a igreja. Ele estava tentando armar uma estratégia para minar, para destruir a comunhão com os irmãos, dos irmãos. Como ele não conseguiu destruir a igreja de fora para dentro com a perseguição, o que é que ele faz aqui agora? Ele muda a estratégia. Ele tenta se infiltrar na igreja e atacá-la de dentro para fora, por meio da hipocrisia, por meio da mentira. Como Satanás não conseguiu destruir o trigo, ele semeou o joio. Vê que interessante, não é? Muitas vezes os crentes hoje são acusados de serem hipócritas, de serem falsos,
de incorrerem no mesmo exemplo de Ananias e Safira. O mundo tem acusado a igreja de hipocrisia, de pregar uma coisa e viver outra. Nós devemos tomar cuidado com esse tipo de pecado. Podemos aplicar essas verdades ao contexto da família sem problema nenhum. Como é que a gente pode aplicar essa verdade presente aqui em Atos 5 ao contexto da família? Preste atenção. Satanás muitas vezes percebe que o casal está unido e que ambos estão bem em seu relacionamento com Deus. Quando o casal vive assim, de forma harmoniosa e de forma piedosa, os ataques externos não são tão eficazes. Porque quando vêm os ataques, quando vêm as tentações, as provações externas, o que é que eles vão fazer? Se eles estão unidos, eles vão se unir em oração, eles vão se unir em uma vida mais ainda devota a Deus. Percebendo esse contexto, Satanás ele vai lá e para de trazer ataques externos. Ele se infiltra no lar e tenta gerar conflitos internos, com propósitos estabelecidos. Veja quais são, às vezes, os propósitos de Satanás em gerar conflitos dentro do lar, em provocar situações, em semear pecados na família cristã. Primeiro propósito, afastar a família de Deus. Porque ele sabe que quando a família se afasta de Deus, é mais fácil de ela incorrer em todos os tipos de pecados. Então ele faz isso. Em segundo lugar, às vezes ele semeia pecado dentro da família para dividi-la, colocar um membro contra o outro, ou seja, afastar os membros da família uns dos outros. E pior ainda, às vezes Satanás semeia pecados dentro da família para unir os seus membros na prática do mal. Foi isso que aconteceu aqui com Ananias e Safira. Satanás encheu o coração deles e eles se uniram na prática daquilo que desagrada a Deus. E, meus irmãos, nós devemos tomar muito cuidado com esse tipo de ação quando o casal ou a família se une na prática do mal. O filho está lá todo errado e o pai diz, não, meu filho está certo. Meu filho está certo. Ou quando a esposa participa dos pecados do seu esposo, quando o esposo participa dos pecados de sua esposa. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Você não é obrigado a praticar o mesmo pecado de seu pai e de sua mãe. Você não é obrigado a praticar o mesmo pecado de seu cônjuge. Cada um dará conta de si mesmo. A família que se une na prática do mal é uma família que terá o mesmo destino quando pensamos na punição do pecado. Você precisa ser luz dentro de casa. Você precisa ser um bom exemplo, ainda que entre os seus familiares você não tenha pessoas ali que servem a Deus. O nosso texto, ele, ainda falando sobre considerações preliminares, o nosso texto aqui, ele é uma passagem que se encaixa dentro do gênero literário narrativo. Então eu quero aqui abrir a tua mente. Veja como vai ficar claro o texto aqui. Eu vou abrir a tua mente aqui para você entender todas as cenas do texto. Se é uma narrativa, se é uma história, a gente pode dividir o texto em cenas. E olhe como nós vamos dividi-lo aqui apenas nesse momento aqui para você entender o texto. Eu vou ler todos os 11 versículos, mas dando nome às cenas dos versículos, tá bom? Versículo 1 ao 2. Nós temos aqui a primeira cena. O pecado é cometido. Preste atenção. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. O pecado é cometido. É a primeira cena. A segunda cena, o pecado é revelado. Versículo 3 e 4. Disse então Pedro a Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração?
não mentiste aos homens, mas a Deus. Aí nós chegamos na terceira cena. O pecado é punido. Versículos 5 e 6. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. Aí nós chegamos na quarta cena. O pecado é reafirmado. O pecado é cometido. O pecado é abraçado novamente. Agora não por Ananias, porque já tinha morrido, mas por sua esposa. Versículos 7 e 8. E passando um espaço de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro, dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse, portanto. Ela participou do pecado do esposo. O pecado é reafirmado. A quinta cena, o pecado é repreendido. Versículo 9, Pedro diz o seguinte, então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Senhor? Pedro repreende o pecado. Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido e também te levarão a ti. Parece que aqui é um trocadilho, né? Eles trouxeram o valor aos pés dos apóstolos e ali estavam os pés daqueles que sepultaram o marido de Safira. E agora ela ia ser sepultada por eles também. Porque o pecado é extirpado. É a nossa sexta cena. Veja, estamos dividindo o texto em cenas. Primeira cena, o pecado é cometido. Segunda cena, o pecado é revelado. Terceira cena, o pecado é punido. Quarta cena, o pecado é reafirmado. Quinta cena, o pecado é repreendido. E agora o pecado é extirpado. Versículo 10 diz o seguinte, e logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. A última cena do texto. O pecado é considerado. Será se vale a pena pecar? Será se realmente vale a pena enveredar por caminhos que Deus não aprova? Versículo 11 diz, e houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Eles ouviram, eles consideraram e eles temeram. É a forma como nós podemos dividir o texto aqui em cenas. Eu sugiro aqui aos professores que vocês façam isso em classe, com a Bíblia aberta, peça para os seus alunos abrirem a Bíblia, vá citando as cenas do texto e peça para os seus alunos irem lendo. Você pode alternar aí entre 7 alunos para eles irem lendo os textos de acordo com as cenas. Nós vamos ser mais assertivos e objetivos. Poderíamos falar sobre as 7 cenas aqui que aparecem no texto, mas isso demandaria muito tempo. Então nós queremos dividir o nosso texto, ou melhor dizendo, o nosso estudo, em 3 pontos. E o primeiro ponto é a gravidade da mentira. Preste atenção aqui, eu quero definir o que é mentira e hipocrisia. Olha o que é que Champlin diz a respeito da mentira. Ele diz que mentir é fazer declarações propositalmente falsas. É quando, de propósito, você conta uma coisa que não é verdade. Quando você faz uma declaração falsa. E ele diz aqui, meias verdades que envolvem falsas impressões. Isso também é mentira. Eu disse lá na abertura do vídeo que uma meia verdade é uma mentira bem contada. Um exagero proposital também é um tipo de mentira. Quando acontece destantinho aqui e tu transforma em destantão. É um exagero proposital, é um tipo de mentira. Como também é uma declaração parcial proposital. Você não mentiu, mas você não contou toda a verdade. Se você não contou toda a verdade, você tem talvez objetivos de enganar por trás das declarações. Dá para entender? Olha como a mentira é abrangente, não é? Ah, eu falei uma verdade parcial, eu não misturei a verdade com mentira, mas eu não falei toda a verdade. E muita gente às vezes fazem isso pensando que não é mentira. Eu não menti, eu contei uma meia verdade. Aliás, eu contei uma verdade parcial, não contei toda a verdade, então estou com a consciência limpa. Não, isso também é mentira.
Qual é seu propósito ao fazer isso? Até mesmo, preste atenção, as verdades proferidas. Meu Deus, como é que alguém usa uma verdade nessa situação assim? Até mesmo as verdades proferidas com o intuito de enganar, naquilo que visam iludir, não passam de mentiras. Até mesmo a verdade, quando é contada com propósitos pecaminosos, com o intuito de iludir, é uma mentira. Toda mentira cria uma falsa certeza. Isaías 28:15. Tem gente que se apoia na mentira, que se abraça com a mentira. Os resultados da mentira são o erro e a ilusão, conforme Jeremias 23:32. Isso aqui é mentira. Agora, olhe como Champlin ele define hipocrisia. A hipocrisia consiste em alguém fingir ser aquilo que não é, como se estivesse representando ser melhor do que é na realidade. Né? Isso aqui se encaixa com Ananias e Safira. Eles queriam ser iguais a Barnabé, mas eles tomaram caminhos duvidosos, o caminho da hipocrisia. Você vê que a hipocrisia ela é a base do falso orgulho. É alguém que quer ser, alguém que gostaria de ser algo significativo, mas não é. Não sendo isso, o indivíduo apresenta ao público uma fachada de bondade que é falsa ou exagerada. Se encaixa naquilo que Jesus disse dos fariseus. Vocês são sepulcros caiados. São bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de carniça. Tem muita gente assim dentro da igreja. A gente precisa tomar cuidado com a mentira e com a hipocrisia. E aqui cabe um alerta, né? Às vezes a gente é hipócrita, mentiroso, olha o dedão apontado, hipócrita, mentiroso. E muitas vezes nós nos tornamos a pessoa que mais criticamos. É por isso que devemos tomar cuidado com a hipocrisia e com a mentira, porque além de nos conduzir a atitudes, né? Desculpe usar essa palavra, atitudes nojentas, né? Ela nos cega. Então muitas vezes a gente está apontando alguém e estamos fazendo o mesmo pecado desta pessoa. Estamos cometendo os mesmos pecados dessa pessoa. Somos a pessoa que tanto criticamos. Devemos tomar cuidado com a mentira e com a hipocrisia. Aí, eu quero levantar ainda um segundo subponto. Ananias e Safira, um casal unido na prática do mal. Eles não eram pessoas desqualificadas dentro da igreja. Eles eram membros, eles foram batizados, eles viviam juntos com os outros irmãos, eles cantavam, eles oravam, eles falavam a mesma linguagem da fé. Eles externamente pareciam crentes maravilhosos, né? O exemplo de Barnabé fascinou eles. E eles tiveram o ímpeto de imitar esse exemplo, mas tentaram jeitosamente um meio termo. A dádiva ou as obras de Ananias e Safira não eram produzidas pelo amor. O amor deles era falso. Eles estavam no meio dos irmãos, mas o amor deles era falso. Eles estavam cheios de egoísmo, eles buscavam louvores dos homens e reconhecimento por parte das pessoas. Ananias e Safira estavam mancomunados na mentira, queriam glórias pessoais, eram hipócritas e falsos. Dentro da igreja, tem pessoas assim. Aí tem gente que se decepciona, né? Ah, porque a igreja não tem amor. Ah, porque a igreja tem pessoas falsas e hipócritas. Irmão, não existe igreja sem problema. No livro de Atos aqui nós temos Ananias e Safira. Lá em Corinto, meu Deus do céu, o tanto de problema que a gente tem na igreja de Corinto lá. Você vai para Colossenses, tinha também problema. Os irmãos de Colossenses, vai para Éfeso, também tinha problema. Todas as igrejas, na época de Paulo, tinha problema e nem por isso Paulo estava orientando os irmãos a saírem da igreja. Paulo orientava os irmãos a serem santos, a suportarem uns aos outros. Mas a sair da igreja, não. Porque a igreja tem problema. Agora, perceba a ironia aqui. Né? O nome Ananias significa Deus é cheio de graça. Mas Ananias descobriu que Deus também é santo. O nome Safira quer dizer bela, mas o pecado tornou seu coração repulsivo. A gente vai falar sobre isso agora. Né? A mentira e a hipocrisia desfiguram o homem e a mulher de Deus. Presta atenção, o que é que a mentira faz? Né? A mentira e a hipocrisia. Porque assim,
são pecados altamente contagiosos. Até mesmo o apóstolo Pedro e o próprio Barnabé agiram hipocritamente. Olha como a mentira é um pecado altamente contagioso. A Bíblia diz em Gálatas, capítulo 2, versículo 11 ao 13. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo que os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Então, essas pessoas que são tão elogiadas aqui, como no caso de Pedro, né, um homem de discernimento espiritual, usado sobrenaturalmente pelo Espírito Santo para revelar o pecado de Ananias e Safira, e Barnabé, o filho da consolação, né, aquele que tem o coração desprendido dos bens materiais, caíram no pecado da hipocrisia em outra situação, em outro contexto. Então, isso aqui é um pecado altamente contagioso. A gente deve tomar muito cuidado com esse tipo de pecado. Em segundo lugar, falando aqui a respeito da hipocrisia, né, e como ela desfigura o homem e a mulher de Deus, o homem e a mulher crente, a mentira, a mentira e a hipocrisia, elas afetam diretamente o comportamento do homem de Deus, da mulher de Deus, do crente. Como é que a hipocrisia ela faz isso? Preste atenção aqui. O hipócrita e o mentiroso, eles querem desfrutar de seus pecados, mas não querem parecer pecador. Dá para entender? Eles querem desfrutar da vida pecaminosa, mas não querem parecer pecador. Isso aqui é uma desconfiguração do caráter, da vida do homem e da mulher de Deus. Eles querem viver secretamente no pecado, mas terem a aparência de santos. Em segundo lugar, o hipócrita e mentiroso diz viver para Deus, mas busca a glória e o elogio dos homens. Porque eu faço para Deus, mas esquece de agradecer Ele, para tu ver. E esquece de citar o nome dele. E esquece de dar um tapinha nas costas dela. Aí tu vai ver se ela faz para Deus. Corrige. Aplica uma correção. Tu vai ver se ela faz para Deus ou se ela faz para receber os elogios dos homens. O hipócrita e mentiroso confessa os seus pecados numa tentativa de parecer piedoso, mas não muda de vida. Ah, eu pequei, eu errei, eu falhei. Só um teatro. Faz aquele teatro todinho ali, mas continua vivendo do mesmo jeito. Irmãos, mentira e hipocrisia é um problema sério. Imagina tu viver com um ator, com uma atriz dentro de casa. O casamento não vai para frente. Os filhos dificilmente permanecerão na fé. Porque vê que o pai é um ator. Ele é uma pessoa na igreja e uma pessoa completamente diferente em casa. Ele vê que a mãe é uma atriz. Ela fala na igreja de um jeito e em casa ela fala outra coisa. Em casa ela revela quem ela é de verdade. Mas na frente dos outros, ela conta vantagens. Mente dizendo que ora, que lê a Bíblia. Imagina os filhos vendo isso. Dificilmente permanecem na igreja. Mentira e hipocrisia é um problema. Dessa forma, nós advertimos à luz de tudo que já foi exposto até aqui, que a mentira e a hipocrisia são pecados terríveis com consequências eternas. A Bíblia diz em Apocalipse 22, 14 e 15: Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm o direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas, na cidade santa, na Jerusalém celestial. Porém, vão ficar de fora os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Vai ficar onde? De fora. Não entra. Preste atenção aqui quais são os pecados onde a mentira aparece lado a lado. Imoralidade, feitiçaria, assassinato, idolatria. É um pecado
tão terrível quanto esses e priva o homem das bênçãos de Deus, priva o homem de entrar na cidade construída pelo Supremo Arquiteto. Meus irmãos, mentira é coisa séria. Mentirinha, mentirona, todas elas vão te privar das bênçãos de Deus. Aí nós temos aqui o segundo ponto, a estratégia do diabo. Vou passar por ele mais rápido. O diabo tinha uma estratégia. Se você ler ali o texto, principalmente o versículo de número 3, você vai perceber que o diabo encheu o coração de Ananias. Ananias, ele permitiu que Satanás dominasse o seu coração. Talvez seja a expressão que traduz melhor o sentido da passagem. A pessoa mentirosa é aquela que abriu a porta do seu coração para o diabo. De experiência própria, Pedro sabia o que era isso, né? Porque Satanás encheu o coração dele para que ele negasse Jesus 3 vezes. Pedro sabia que Satanás havia enchido o coração de Judas para que Judas entregasse o Senhor, traísse o Senhor. Então Pedro sabia o que estava acontecendo aqui. Ele percebeu que a igreja estava crescendo e que agora Satanás estava usando alguns irmãos para semear a hipocrisia dentro da igreja. Estava enchendo o coração dos irmãos para contaminar a igreja de dentro para fora. E a gente percebe que, embora Satanás tenha enchido o coração de Ananias, a culpa e a responsabilidade pelo pecado era de Ananias. Por que tu permitiu? É a tradução NVI, é a tradução NAA. Por que tu permitiu que Satanás enchesse o teu coração? A NTLH diz que Satanás dominou o coração de Ananias. Por que, Ananias? Você permitiu. Você deu a chave a ele. Você é responsável pelas suas ações e pelo seu pecado. Porque tem gente que peca e diz, a culpa é do diabo. Foi o diabo. Ah, diabo safado, a culpa é tua. Sai, Satanás, está repreendido. A culpa é sua. Quando pecamos, a culpa é nossa. Satanás, ele tem os seus ardis, ele tem as suas estratégias, mas ele não tem força de nos forçar ao pecado. Deixa-me ilustrar. Por exemplo, penso num precipício, num abismo. Um abismo muito grande, aqui é só abismo. Satanás pode te conduzir até a beira do abismo, pelas tentações. Mas ele não pode te forçar a pular. Ele não pode te jogar de cima a baixo. A decisão de pular é sua, meu amigo. Então, a gente pensando assim, olhando para os textos bíblicos, nós devemos estar conscientes de que é nossa responsabilidade resistir o diabo por meio da perseverança na fé. Pedro diz isso em sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 8 e 9. Estejam alertas e vigiem. Sei que tem que vigiar. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Pedro está dizendo, você pode resistir. Pedro, que aqui que lá atrás foi tentado e cedeu, ele está dizendo assim, eu cedi. Fui eu quem abri a porta do meu coração. Mas eu aprendi que eu posso resisti-lo, permanecendo firme na fé. Então, não permita que Satanás domine o seu coração. Em segundo lugar, falando sobre as estratégias de Satanás, né? Ele enche o coração do crente com sugestões, com pensamentos, com palavras. Né? Mas Satanás também ele tem outro tipo de estratégia. Ele convenceu Ananias e Safira a praticarem boas ações com motivações erradas. Venderam o terreno e queriam dar o dinheiro aos apóstolos. A ação é excelente. Barnabé fez isso e foi elogiado. Mas Barnabé fez isso com a motivação correta. Olha, irmãos, quando a gente... Lógico, tinha algo errado, não só na motivação, mas também na oferta de Ananias e Safira, porque eles retiveram uma parte. Mas preste atenção em Caim. Não tinha nada de errado com a oferta de Caim. Ele trouxe o melhor da terra. Mas o coração dele não era reto diante de Deus. Deus não recebeu a oferta de Caim. Tem gente fazendo a coisa certa com motivações erradas. Vai lá na igreja e serve. E faz aquele alvoroço todo. E se entrega e se gasta. Mas a motivação não é agradar a Deus. É agradar os homens. É cargo, é posição. É ser bem visto.
é receber alguma coisa em troca e não agradar a Deus. Em segundo lugar, Satanás convenceu Ananias e Safira a mentirem para o Espírito Santo. E aqui a gente se pergunta, como é que eles mentiram para o Espírito Santo? Eles não mentiram para Pedro, para os apóstolos, para a igreja? Por que é que Pedro diz que eles mentiram para o Espírito? Por que que Pedro diz que eles mentiram para Deus? Irmãos, aqui tem uma verdade interessante. Tudo o que você faz a favor da igreja, você faz para Deus. E tudo o que você faz contra a igreja, você faz contra Deus. Veja o exemplo de Paulo em Atos capítulo 9, versículo do 1 ao 5. Por que você está perseguindo a igreja? Você está me perseguindo, Paulo. Perseguir a igreja é me perseguir. Entendeu? O Espírito habita na comunidade dos santos. O Espírito Santo tem duas habitações. Ele habita no corpo do crente, né, de forma individual, 1 Coríntios 6 e 19, mas ele também habita na igreja, Efésios capítulo 2, versículo 19 ao 22. Quando Ananias e Safira mentiram, eles estavam mentindo não para os apóstolos, não para os irmãos da igreja, mas para Deus. Eles estavam tentando, através de uma indução de Satanás, semear contenda, hipocrisia, mentira dentro da igreja. E Deus não aceitou isso. Deus revelou a Pedro as intenções de Ananias e Safira. Meus irmãos, a gente vive num tempo que a gente precisa de discernimento. Os líderes precisam de discernimento para que as sementes de Satanás não floresçam na casa do Senhor, entre os irmãos. Em quarto lugar, Satanás convenceu Ananias e Safira de que o pecado não seria punido, mas recompensado com honra e com elogios. Gente, vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Vamos vender parte. Vamos fazer nossa poupança, né? Vamos guardar. Vamos dizer que foi tudo. Aí o que vai acontecer? A gente vai ter um dinheirinho guardado nosso. E a gente vai ter a honra de todos os irmãos da comunidade. Vamos lá. O pecado vai ser recompensado com elogio e com honra. Na casa de Deus, não. Não, de jeito nenhum. Ananias e Safira foram induzidos a pensar que o pecado não teria consequências. Mas eles descobriram o contrário. Deus não se deixa escarnecer. Foi o que Paulo disse aos Gálatas. Ou seja, o Senhor não aceita ser tratado como tolo. Aquilo que o homem planta, ele colhe. A recompensa do pecado deste casal que se uniu na prática do mal foi a morte física, espiritual e eterna. O pecado da mentira e da hipocrisia tem consequências. É isso que o texto está nos comunicando. Por fim, meus irmãos, a gente precisa concluir e falar como a família cristã pode vencer o pecado da mentira. Eu vou ser mais rápido aqui. Veja que eu estou me empolgando aqui, estou gastando muito tempo, mas vamos lá. Quero apontar algumas orientações bíblicas que com certeza vão ajudar você, professor, você, aluno da escola dominical, os crentes em geral, a família cristã, a vencerem o pecado da mentira. Primeiro, reconheça a gravidade do pecado da mentira, porque tem gente que acha que mentir é mentir. Dentro da igreja, né, principalmente aqui no Brasil, a gente se criou a cultura de que pecado é só adultério, que é só fornicação, que é só pecado na área sexual. Aí pensa que orgulho não é pecado, que fofoca não é pecado, que mentira não é pecado. Mentira é pecado, e é um pecado grave. A Bíblia diz em Provérbios 12, 22, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Então reconheça a gravidade do pecado. Quer abandonar o pecado da mentira? Reconheça que é um pecado grave diante de Deus. Evite até brincar de mentira. Não, eu estava só brincando. Evite até isso. Em segundo lugar, encha o seu coração da palavra de Deus. Salmo 119, verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Enche o teu coração da palavra de Deus. Em terceiro lugar, busque o poder do Espírito Santo. Como assim, irmão Murilo? Você não vai conseguir vencer o pecado através de uma decisão pessoal. Eu agora decidi que por meio de um esforço pessoal eu vou... Não. Não é esforço.
é graça. É o Espírito quem nos ajuda e quem nos capacita a vencer o pecado, gerando em nós o seu fruto. A Bíblia, ela diz que o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Efésios 5:9. Em quarto lugar, pratique a transparência e a honestidade. Olhe, faça força para falar a verdade. Às vezes a gente precisa fazer isso, né? Porque a gente não quer desagradar uma pessoa, porque a gente quer fugir de um conflito. Aí a gente mente. Faça força para falar a verdade. A Bíblia diz em Efésios 4:25, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. E às vezes, falar a verdade exige um grande esforço. E mais que isso, coragem. Podemos ainda dizer, em quinto lugar, que cultivar, ou melhor dizendo, como é que a gente consegue vencer o pecado da mentira? Cultivando a santidade e o temor a Deus. Isso aqui é interessante porque a santidade e o temor a Deus são elementos chaves para vencer o pecado da mentira. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 8:13. O temor do Senhor é odiar o mal. O temor do Senhor é odiar o mal. Odeia o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Dentro do falar perverso aqui a gente inclui a calúnia, a mentira, fofoca. Eu preciso temer a Deus. Temendo a Deus, cultivando o temor a Deus, eu me afasto do pecado da mentira. E por fim, meus irmãos, eu quero concluir dizendo que se você é alguém que mente, né? Mente como uma prática, como algo habitual, busque o perdão de Deus. Você mentiu. Se tem alguma mentira que você ainda está sustentando aí, né? Porque o mentiroso tem que ter boa memória. E, geralmente ele conta uma mentira para sustentar a mentira anterior. E assim vai até... Ele tem que ter boa memória. Alguém já diz que mentira tem perna curta, né? Eu entendo que as obras da carne, elas se manifestam. E mentira é uma obra da carne. Então, ninguém é mentiroso, né? E tem a aparência de verdadeiro para sempre. Se você está sustentando uma mentira, se você já mentiu, sua consciência lhe acusa, busque o perdão de Deus. Confesse o seu pecado. A Bíblia diz em 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A mentira acaba casamentos. A mentira destrói famílias. E você não quer construir a sua família nas bases da mentira. Então se fundamente na verdade, seja verdadeiro e encha o teu coração com a palavra de Deus. Eu espero que essa pré-aula tenha lhe ajudado. Tenha uma ótima aula de escola dominical e um ótimo fim de semana. Deus lhe abençoe e não se esqueça, abra a jaula.